É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. É uma alegria estar com você, participar com você desta live, meditar com você a Palavra de Deus que a Santa Liturgia nos oferece no dia de hoje. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. E como eu já disse, é alegria grande estar aqui com você. Nós ontem saímos de uma cena do Evangelho que a gente dizia que era uma cena que colocava em evidência um homem anônimo que era um militar. Hoje a gente vai se encontrar com uma outra figura anônima e desta vez se trata de uma viúva. Aquele militar, a gente não sabe se era casado, se era solteiro, não tem informações sobre a sua família, mas tem uma informação preciosa sobre a relação dele com o seu empregado. E se vê que era um homem bem relacionado, um homem de muitas amizades, pediu aos anciãos da cidade para irem interceder por ele diante de Jesus. Eles chegam lá dizendo que ele era digno de receber aquilo que ele estava pedindo a Jesus. É interessante, tem um ditado que diz assim: louvor de boca própria é vitupério. Disseram que ele era digno, ele mesmo mandou um outro recado para Jesus, dizendo: nem precisa que o senhor venha na minha casa não, porque eu não sou digno de que o senhor entre em minha casa. Padre Zézio tem uma belíssima composição sobre isso, né? Que é o ato de humildade. Eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador, eu nem me atrevo a te pedir este favor. O ato de humildade entrou no coração da nossa Eucaristia. Hoje nós veremos uma outra cena, é uma mulher, e é uma mulher com, nós não sabemos o nome também, e é uma mulher com a vida, digamos assim, desfeita, é uma mulher com as relações esfaceladas, com a vida ameaçada, com o futuro ameaçado até, eu diria. Por quê? Ela é viúva, então ela já não tem mais um marido, aquele a quem ela tinha consagrado o seu amor, quem sabe desde a sua juventude. Uma mulher viúva. Depois ela tinha um filho, era um filho único, e aquele filho único morre ainda jovem. Que dor grande. Gente, essa mulher viúva, viuvez é o nome da dor que a gente dá para aquela pessoa que perdeu o esposo ou a esposa. Quem perde o esposo, quem perde a esposa é viúvo ou viúva. Tem um nome, a gente consegue dar um nome a esse tipo de acontecimento na vida. Quando você perde o pai ou perde a mãe, nós encontramos um nome também para dar a isso. Isso se chama orfandade. Mas qual é o nome que a gente dá quando se perde um filho? Esse é um tipo de dor que o dicionário não consegue conter, eu pelo menos não conheço, daquelas línguas que eu tenho informações, uma palavra específica para falar disso. É uma dor que não dá para especificar. E Jesus entra hoje profundamente no coração dessa dor, dessa vida desfeita desta mulher, que já tinha perdido o esposo, e que agora acabava de perder também o seu filho. Essa mulher, ela não pede nada. E aqui a gente vê a bondade de Jesus. Ontem ele fez aquele bem àquele servo do centurião, sem nem chegar a entrar naquela casa, só com a força da sua palavra, mesmo distante. A gente vê que não tem limites para o poder de Jesus, então nem para você, nem para mim, que hoje não temos a presença física de Jesus, isso não é nenhum limite para ele agir na minha e na sua vida. Jesus não foi bom para aquele homem por causa do pedido do centurião. Essa mulher de hoje também, ela não vai dizer nada para Jesus. Jesus simplesmente vai ver e vai sentir compaixão. O Evangelho de hoje também nos relata todos esses acontecimentos de hoje, narrado como uma visita. Jesus vem nos visitar. Coisa bonita essa visita de Deus.
A visita de Deus é cantada todos os dias de manhã, não é? Eu já rezei hoje a liturgia das horas, muita gente vai começar a rezar ainda aí no Brasil hoje, em algum outro momento, etc. No mundo tem o relógio litúrgico vai girando, a cada minuto tem alguém celebrando a missa, tem alguém começando um momento da liturgia das horas, porque os relógios são diferentes em várias partes do mundo, né? Eu já rezei as laudes, vocês aí no Brasil, se está me acompanhando agora ainda não rezaram, é madrugada, depois mais tarde vão rezar. Ora, aí o que é que acontece é que ali a gente canta o cântico Benedictus e a gente diz que Deus nos visitou, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou o seu povo e o libertou. A visita de Deus ao seu povo é cantada todo santo dia. E hoje a gente vê o que é que significa essa visita de quem vem realmente está sentado na sombra da morte, o sol que vem do alto vem visitar. Esse sol que vem do alto, que é Jesus, vem visitar a vida desta mulher na cidade de Naim. Agora, hoje também, no calendário da igreja, você sabe, a gente celebra a festa de São João Crisóstomo. O nome dele é João. Crisóstomo foi um apelido que o povo colocou nele. A palavra cris, tem uma flor, né, chamada crisântemo, significa flor dourada, flor de ouro, não é? Crisóstomos, stomatos, palavra que pode significar estômago e estomatos, boca. São João Crisóstomo, portanto, vocês já entenderam o que é que o nome significa, o apelido dele, Boca de Ouro. Por que é que ele era chamado Boca de Ouro? Porque quando João Crisóstomo, né, nascido lá em Antioquia, ele abria a boca para pregar, realmente eram palavras que reluziam. Era um homem que tinha um dom da oratória, era um grande orador. Ele, jovenzinho, quis viver como anacoreta, saiu para viver nas montanhas, sozinho, isolado, para servir e amar a Deus com todo o seu coração, meditar sobre a sua palavra, mas depois ele viu que fisicamente ele não tinha condição para aquilo, desceu e foi ordenado padre lá em Antioquia, tinha entre 30 e 32 anos, e foi um braço direito para o seu bispo. Quando pensou que não, vendo aquele homem como era fabuloso, fizeram dele bispo da cidade de Constantinopla, a gente diria arcebispo, patriarca, não é? De Constantinopla. Por que eu estou lembrando que é a festa dele hoje? Mas tem um outro dado também que me faz lembrar dele hoje. É que a mãe de João Crisóstomo também tinha ficado viúva, ficou viúva muito cedo. Ela tinha 20 anos de idade quando ela ficou viúva. E ela soube educar tão bem esse filho que foi um presente para nós. Daí eu quero me aproximar de você, se você é viúva, não é? E trazer esse consolo da parte de Deus e esse consolo também na vida de São João Crisóstomo, né? Talvez você tenha dificuldade em educar esse filho. Se você tem alguma amiga viúva, manda esse vídeo para ela. No dia de hoje eu peço a você, né, para que ela se inspire no exemplo dessa viúva de Naim e no exemplo também da mãe de São João Crisóstomo, que se chamava Antusa, não é Antúrio não, né? Antusa, chamava-se a mãe de João Crisóstomo, que ficou viúva tão jovenzinha e educou bem esse filho que deu de presente para a igreja, e a gente tem os efeitos da vida de João Crisóstomo até os dias de hoje. Tem uma coisa forte na vida de João Crisóstomo que é chamado de doutor da Eucaristia. Palavras belas sobre a Eucaristia, mas teve uma vez que lá em Constantinopla morreu um pobre de frio na cidade. Ele disse: aqui hoje a gente não pode celebrar a Eucaristia, porque uma cidade onde alguém morre de frio, a gente não pode celebrar a Eucaristia. Você já pensasse se a gente tivesse a coragem de falar disso e continuar com atos como este? Quantas cidades teriam que fazer jejum da Eucaristia? Porque tem gente passando fome, porque tem gente morrendo de frio, porque tem gente com sede, porque tem gente sem chances, sem espaços na sua vida, não é? Então João, esse doutor da Eucaristia, esse homem amante da Eucaristia e das consequências da Eucaristia na vida da gente. Quer dizer, vocês ficam aí se preocupando em vasos, jarros de ouro para as igrejas, enquanto o Cristo está presente no pobre, está aí padecendo fome, frio, é desprezado. Não tem sentido, não é, esse culto a Jesus na Eucaristia, quando falta sensibilidade para a presença de Cristo no irmão. Rezemos, né, portanto, no dia de hoje e peçamos a Deus pelos pastores da igreja, para que se deixem sempre inspirar pelo exemplo
de homens como João Crisóstomo, que é celebrado hoje. Ele morreu no exílio, porque foi expulso, não é, perseguido na sua terra. E a gente vê hoje em dia a igreja continua sendo perseguida, gente. Em muitos lugares do mundo, a igreja é perseguida. Catequistas, padres, freiras. Ainda essa semana eu tive a triste notícia, não é, de uma freira de uma região que eu conheço. Eu conheci uma freira que é co-irmã desta irmã que foi assassinada no dia 6 de setembro em Moçambique, não é? E fiquei muito tocado com esta freira, que é com Boniana, por causa de um irmão dela, Aldo. Eu conheci seu Aldo era um pedreiro já aposentado, e ele teve um câncer de próstata, né? Eu tinha que estar usando aquelas fraldas, não sei o quê, mas seu Aldo, todos os anos, ele ia nas férias em Moçambique com amigos pedreiros para construir escolas para os meninos e meninas pobres lá de Moçambique, onde a sua irmã é freira missionária. Ele fazia jantares aqui na Itália, faz ainda, hoje organiza jantares, coletas e reúne todo esse dinheiro e vai lá para construir, para cavar poços. E ele levava outros pedreiros com ele, ficava olhando assim, seu Aldo, em vez de estar procurando se poupar na idade dele, não, ele está se doando, se entregando aos seus irmãos e às suas irmãs. E a irmã Maria era a irmã de Aldo, e depois teve essa outra irmã que na semana passada foi assassinada. Portanto, a igreja continua sofrendo, como sofreu João Crisóstomo no passado, e como sofreram tantos outros santos e mártires, por causa de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus hoje continua visitando o seu povo, através de missionárias e de missionários que não fogem por causa das dificuldades de anunciar o Evangelho. Agora, o Evangelho de hoje, Lucas no capítulo 7, versículos de 11 a 17, nos diz o seguinte, né? Jesus se dirigiu para uma cidade chamada Naim, com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Então a gente aqui está vendo essa multidão de gente simples, de gente pobre, que vai atrás de Jesus, porque poder estar indo atrás de Jesus é porque essa gente não estava empregada, não estava trabalhando, não estava tendo muito o que fazer, não é? Então essa gente ia atrás de Jesus. Era esse grupo de gente que às vezes não tinha o que comer, e Jesus se preocupava com eles. Se eu não der comida aqui a esse povo, eles vão morrer aqui nesse lugar deserto. Olha a preocupação de Jesus, dei vocês mesmos de comer para eles. Era esse tipo de gente que ia atrás de Jesus, os esfarrapados, não é, que iam atrás de Jesus. E ia também aquele grupo que sustentava Jesus, como a gente vai ver daqui um pouquinho mais adiante, aquelas mulheres que sustentavam também Jesus com seus bens, e Jesus partilhava com todos. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Eu já falei disso, né? Desse encontro agora, esse filho único, como Jesus era filho único, como a sua mãe, que foi casada com José, e como a gente nota toda essa ausência depois de falar de José, e a ausência dele também na hora da cruz, então, e depois não se fala mais disso, então Maria era também viúva. Essa era a experiência da mãe de Jesus, ser esposa, ser viúva e de um filho único. Jesus acha que ele vê refletida também a sua história na vida desta mulher viúva. Uma grande multidão da cidade acompanhava também essa mulher. Jesus vê a solidariedade da cidade que está indo acompanhando essa mulher. Então, na porta da cidade, saindo, porque os cemitérios no mundo antigo, eles eram fora da cidade, eram aquelas chamadas necrópolis. Polis significa cidade, a cidade dos mortos, ela era fora da cidade, não se misturavam os dois espaços. Então, quando Jesus vê esta mulher, ele sentiu compaixão para com ela. Então Jesus se toca aqui não pelo que ela diz, não pelo que ela fala, mas vendo o sofrimento dessa mulher. E o que é que Jesus faz? Ele se aproxima desta mulher e diz para ela, não chores. Jesus é aquele que se comove com as lágrimas desta mulher e diz para ela que ela não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Esse gesto de Jesus era um gesto proibido. Era um gesto proibido pela lei. Jesus faz alguma coisa, uma contravenção legal. Ele toca num caixão. E se dizia que quem tocava num caixão ficava, portanto, impuro.
Mas Jesus, em vez de ficar impuro, ele tira daquele jovem a condição na qual ele se encontrava, que era a condição de estar morto. Com esse gesto, ele tira aquele jovem da morte e o aproxima da vida. Esta semana você se lembra que no domingo foram contadas 3 parábolas, as parábolas da misericórdia, delas aí algumas só o Lucas conta, como só Lucas conta essa cena do evangelho de hoje, desta viúva de Naim. Lá o pai do filho pródigo, quando o filho mais velho não estava querendo entrar na festa, ele disse para o filho mais velho: este teu irmão estava morto e voltou a viver. Gente, há muitas formas de começar a entrar na morte. A morte física, por exemplo, muitas vezes começa a entrar na gente lentamente. Por exemplo, quando os olhos da gente começam a perder a capacidade de viver, quer dizer que certas conexões deixaram de existir. Estão perdidas, estão mortas, não é? Às vezes você perde um dedo num acidente de trabalho, você perde um olho num acidente de trabalho, às vezes alguém tem uma orelha decepada, etc., por algum acidente. Então tem partes da gente que podem começar a morrer antes. Você pode perder parte, alguém pode perder parte do seu intestino. É uma parte que não existe mais, que digamos assim, o corpo começa a morrer enquanto vai vivendo. Os cabelos da gente que já não são mais todos brancos, perderam a capacidade, a vitalidade dele, vão ficando brancos, não são mais loiros ou castanhos, ou sei lá o que. É uma espécie de morte que vai entrando lentamente. Assim também o pai dizia em relação àquele filho, né, que estava morto, ele morreu. Por quê? Porque se afastou do ambiente da família, porque se afastou do ambiente do amor. A morte também vai entrando lentamente na vida da gente. A morte da alma, a morte do coração. Essa mulher tinha o filho morto fisicamente. O pai do filho pródigo tinha também um filho morto, mas morto espiritualmente, porque tomou um caminho que era caminho de distância, de afastamento da sua família, de gastar tudo aquilo que era dos seus. E assim tem gente que a morte vai entrando devagarzinho no coração. E hoje Jesus vem nos visitar para nos restituir a vida, para nos restituir àqueles a quem nós amamos e que nos amam também. Olha só, depois que Jesus tocou nesse caixão, todo mundo parou. Jesus disse para o jovem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. A palavra levanta-te é a mesma palavra usada para dizer ressuscita. Ressuscitar significa se levantar. Pois bem, no dia de hoje, Jesus também está convidando a você e a mim, está convidando a cada um e a cada um de nós para que a gente se levante, para que a gente não fique sentado na sombra da morte, como diz Zacarias no seu canto Benedictus, dizendo que Deus veio visitar o seu povo. Aí o jovem que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou para sua mãe. Minha amiga, meu amigo, Jesus quer nos entregar de novo àqueles que nós nos amamos. Esses dias eu estou sempre dizendo assim, às vezes, né, a gente está dentro de casa e está perdido, como aquela moedinha que estava perdida dentro da casa, que a mulher varreu a casa para encontrar. Porque a gente está perdendo as relações. Olha, muito cuidado, não deixe que a morte vá entrando dentro da sua casa, dentro da sua família, matando relações, matando afetos. Muitas vezes aquilo que eu dizia, né? A gente está ali tudo sentado na mesma sala, mas cada um ali feito zumbi em cima dos seus celulares, dos seus tablets, sem criar relação, ocupando o mesmo espaço, mas distantes uns dos outros. Jesus hoje vem querendo nos devolver àqueles a quem nós amamos, aos espaços aos quais nós pertencemos. Depois que esse jovem é entregue à sua mãe, todos ficaram com medo, começaram a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar seu povo. Minha amiga, meu amigo, Deus hoje vem nos visitar. Ele quer vir realmente ser acolhido na sua e na nossa vida. E o que aconteceu é que aquela notícia se espalhou por toda a Judéia, se espalhou por toda a redondeza. Que boas notícias também sejam espalhadas no dia de hoje. Que Jesus seja acolhido na sua e na minha vida. Que a nossa vida se torne Naim no dia de hoje, espaço de presença de Jesus. Dirijamo-nos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu nos visitas com a presença do Teu Filho Jesus. Ele vê o cortejo no qual nós nos encontramos. Essa cidade estava toda se movimentando, acompanhando esse cortejo de morte. Também nas nossas cidades muitas vezes acontece isso.
há cortejos de mortes, mas nós queremos acompanhar a Ti, que és o Senhor da vida, através de quem Deus vem visitar todas as mortes do seu povo para restituir uma nova vitalidade. Ajuda-nos a ser sinal um para os outros de que cada um se pode levantar, que a gente no dia de hoje possa cooperar para devolver a alguém ao seu círculo de amor. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Gente querida, um abraço grande para vocês que estão aqui acompanhando a nossa live aí no Brasil, cedinho, não é? Que hora é aí no Brasil? 4h35 da manhã, eu estou um pouquinho mais, já estou no futuro de vocês, viu? 9h35. Um abraço para Nide Gomes, para Aline Sampaio, para Viviane, para Edileus Aragão, Deus abençoe, para Odaleia, para Lilian Souza, Natália Mercedes, Irmã Heron, que alegria, Irmã Heronildes aqui presente, abraço grande para Bia Cláudia Freitas, para Belarmina, Tia Bela, um abraço para você, um bom dia, fiquemos na companhia de Deus e sejamos companhia de Deus uns para os outros. Como você sabe, vou salvar aqui agora a minha live, vou colocar no meu canal do YouTube, vou colocar na minha página do Facebook, curtam, comentem, em todos esses lugares. Vão lá, comentem, pega o comentário que você colocou num lugar, pode pegar e colar lá no outro, mas comentem, deixe lá o seu comentário, o seu like, que é muito importante, deixar o like, isso ajuda a que essa notícia também se divulgue, assim como no Evangelho de hoje a notícia do jovem que voltou a viver foi divulgada. Você ajuda essa live a ser divulgada na medida que você curte. Dar o seu like hoje é a forma de ajudar a divulgar esta mensagem. Um dia abençoado para todas, para todos. Fiquem com Deus. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Não, continuamos aqui os mesmos. Fiquem com Deus.